Conforme vimos no enunciado aí, nós temos uma viga em que ela é sustentada no ponto A por uma rótula e por dois cabos partindo do ponto B para o ponto E e para o ponto D. E no ponto C ele sustenta uma carga de 3.730 newtons. Qual é a tração que eu tenho sobre os cabos e qual é a reação que eu tenho na rótula? Quais são as intensidades das reações sobre a rótula? Se nós observarmos lá na tabela de reações, nós temos que em uma rótula nós temos as reações lineares no eixo de x, y e z. Como nós podemos ver aqui, ó, x, y e z. Então nós temos a limitação de movimento linear nos três sentidos e consigo ter a rotação. Eu tenho grau de liberdade de rotação nos três eixos. Eu tenho limitação do movimento linear, mas tenho liberdade de rotação. Então, nessa condição, eu tenho reações lineares nos três eixos. E em B, eu tenho um cabo, que tanto na condição bidimensional quanto na condição tridimensional, você pode ter as forças paralelas a esses cabos, ok? Sendo assim, eu gosto de analisar equilíbrios tridimensionais do método vetorial, tá ok? Então nós vamos ver aqui uma análise vetorial para o equilíbrio tridimensional. Para análise vetorial, o primeiro passo que eu tenho que determinar são os pontos e as forças que eu não sei quais são, que no caso aqui a força, as componentes das duas trações aí, de BE e BD, ok? Então, como nós já vimos lá naquelas decomposições bidimensionais e tridimensionais, eu prefiro trabalhar pelo método vetorial. Então, vamos decompor essas duas forças, F, BD, BD e BE, vetorialmente, tá ok? Sendo nessa condição, eu preciso determinar alguns pontos. Quais pontos são esses? O ponto A, a posição do ponto A, a posição do ponto B, a posição do ponto C, a posição do ponto D e a posição do ponto E. Para a decomposição dos vetores BD e BE, então, o que eu vou fazer? O que eu vou realizar aqui? D menos B e E menos D. Nessa condição eu tenho esses vetores para os vetores de distância de BD e BE, com o módulo de 4,4 metros. E aí, calculando o unitário de cada um, ou seja, dividindo esse vetor
pelo seu módulo, eu determino então qual é a parcela do unitário, a parcela de cada um do vetor FBE e FBD para seus respectivos eixos. Então, eu tenho aqui o vetor FBD e FBE já decomposto no eixo de X, no eixo de Y e no eixo de Z. Ok? E nessa condição, então, eu já tenho as forças decompostas nos eixos para cada um dos seus eixos. X, Y e Z da rótula, X, Y e Z das trações e o vetor peso em J aqui, ó, em menos J. Nessa condição, então, realizando as equações do equilíbrio. Aqui nós vamos aplicar as análise vetorial. Então, somatório de forças iguais a zeros, aonde eu tenho o somatório de forças em x igual a zero, somatório de forças em y iguais a zero e o somatório de forças em z iguais a zero. Bem como também o somatório do momento igual a zero. Vetorial. Logo, então, eu tenho somatório do momento em x igual a zero, somatório do momento em y igual a zero e somatório do momento em z iguais a zero. Nessa condição da análise tridimensional, eu aplico as 6 equações do equilíbrio, ok? Então, começando pela análise de força. Somatório das forças em x igual a zero. Quem são as forças em x igual a zero? Eu tenho a reação da rótula mais a força da tração dos cabos. Então eu tenho AX menos as duas forças FBI e FBEI. Ok? Somatório. Lembre que esse elemento aqui representa a sua força em X, assim como esse elemento, tá ok? Como um todo. Somatório das forças em Y, a mesma coisa. Só que observe que agora entra também a componente peso e FZ. Esses são os elementos em X. Estes são os elementos em Y. Estes são os elementos em Z. Poderia já ter entrado com os valores decimais aqui? Poderia, ok? Sem problema nenhum. Tudo bem? Agora, nessa condição, então, aplicaremos o somatório de momentos vetorial no ponto A igual a zero, ok? Quem é o somatório vetorial desse momento? Observe que vamos começar pela força. Como em A, todas as reações em A estão
eliminados. Não gera momento. Então, quem vai gerar momento aqui? As duas trações do cabo mais a força peso. Ok? Nessa condição, então, eu tenho o quê? Observe que eu tenho a distância de A a B vetorial à força FBD. A distância de A B vetorial à força FBE. Mais a distância de A C vetorial à força FC. Isso igual a zero. Então aí eu passo a ter estes elementos para análise vetorial, esses produtos vetoriais. E aí, ó, fazendo aquele cálculo vetorial, fica a seu critério qual que você vai realizar. Primeira linha, primeira coluna. Em I não gera momento, ó, zero. Primeira linha, segunda coluna. 2,4 vezes 0,545 menos, não tenho parcela, então. Depois, 2,4,636, 0,636 menos, não gera momento. Lembrando que eu tenho mais I menos J mais K. Mais I menos J mais K. Mais I menos J mais K. É sempre nessa análise. E aí, calculando o produto vetorial destes três elementos, nós encontramos essa linha de análise. Nessa condição, então, observe que vou isolar agora para o somatório de momentos. Deixa eu melhorar isso aqui. Somatório de momentos em I ou em X, somatório de momentos em Y e somatório de momentos em Z. Ou seja, vou pegar as componentes em I, em J e em K. E assim calcular. Nessa condição, observe que primeiro em X. Observe que nós não temos componente em X. Então, ou seja, somatório de momentos em X é igual a zero. Somatório de momentos em Y. Observa quem eu tenho Y. Menos 1,308 FBD J mais 1,308 FDE J e os outros dois em K. Então eu não tenho. Logo, então eu sei que FBD e FBE são iguais. Somatório de momentos em Z. Então eu tenho 1,526 mais 1,526 menos 13,428 kilonewtons. Kilonewtons. Se você quiser tirar a vírgula aqui, ok? E trabalhar com newtons sem problema nenhum, tá ok? Nessa condição, então, eu tenho 3,052 FDE
dB, porque os dois são iguais, então já substituí aqui. Igual a 13, então FBD, a intensidade FBD vai ser quem? 13,428 dividido por 3,052. Logo, FDB é 1,4. Assim como também FBE também é 1,44 kN. Falta determinar quem agora? Os valores das reações a X, a Y e a Z. Então agora, sabendo os valores de FBD e FBE, retornaremos para as equações 1, 2 e 3. Ok? Então, nessa condição, observem que eu fiz uma correção aqui para que vocês não tenham não tenham confusão nenhuma aí na interpretação do problema, tá ok? Eu peguei os valores que tinha aqui em X e apliquei aqui, tá ok? Em Y e em Z. Então essas três equações que eu tenho aqui do somatório X 1, 2 e 3 aqui. As equações 1, 2 e a equação 3. Agora, com os valores que nós achamos de FBD e FBE, que foi 4,4, como nós podemos ver aqui, ó, 4,4 kilonewtons, aplicando esses valores nas equações 1, 2 e 3, chegamos então a que AX vale 4.796 newtons, AY menos 1.866,8 newtons e AZ é igual a zero, ok? Tanto as parcelas de FBE e FBD, em Z uma cancela a outra, então AZ vale zero. Como o valor de AY deu negativo, ou seja, é o oposto do que eu esbocei no meu primeiro diagrama de corpo livre, eu tenho que redesenhar o diagrama. Redesenhando o diagrama, AY negativo, AX positivo, FDB, FBE e a carga peso, a carga P aí inicial que nós temos. Então o problema se resume a isso, tá ok? Então, alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, coloque lá nos nossos fóruns de discussão que nós teremos o prazer em estar respondendo aí, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.